Pequenos alunos do sexto ano, né? Estou agora disponibilizando esse vídeo para vocês para falar um pouquinho sobre o modo de produção asiático. Como vocês sabem, a partir da sedentarização do homem, a partir do momento que o homem se estabelece, a agricultura vai ser o ponto principal para esse modo de produção. E sabemos que vai surgir exatamente onde hoje é o Oriente Médio e também no Egito. Em dois lugares específicos, né? Egito e um outro lugar chamado Mesopotâmia. Sabemos que para se estabelecer precisa de um grande afluente, e esses grandes afluentes que nós estamos falando é exatamente o rio Tigre e o Eufrates e o rio Nilo. O rio Nilo na Mesopotâmia, o rio Nilo no Egito e o rio Tigres e o Eufrates na Mesopotâmia, né? Essa estreita faixa de terra ela é chamada de Mesopotâmia e de crescente fértil, e a partir desse momento histórico eles começam a se desenvolver as civilizações que são chamadas civilizações orientais. A primeira delas, que a gente vai falar exatamente sobre a Mesopotâmia, que significa terra entre rios. No final desse vídeo eu também vou deixar disponibilizado também os slides da aula, no qual vocês poderão usar para fazer estudos, né? E nessa terra vai surgir exatamente onde vai se desenvolver a partir desses dois rios que eu falei para vocês, tá? Fica numa região desértica, ambos, tanto o Rio Nilo quanto o Rio Tigre e o Eufrates, mas que vai ter um potencial incrível de desenvolvimento de, de poder agrícola, tá? E também do pastoril, que seria a parte de criação de animais para poder consumir, tá? Hoje é localizado, né, exatamente onde é Iraque, tá? Mas fica exatamente no lugar chamado Mesopotâmia, na antiguidade, a partir de 4000 a.C., tá? Foi sucessivamente substituído por vários povos, né? Sumérios, acadianos, amoritas, assírios e os caldeus. Cada um deles dominou a Mesopotâmia em determinado tempo. Começa a sedentarização a partir de 7000 a.C., né? E a constituição dessas múltiplas civilizações que eu já falei para vocês constituiu em cidades, estados do sul da Mesopotâmia. Tá? Existe alguns mitos, né, que são colocados a partir do rio Nilo e também a partir do rio Tigre e Eufrates. Uma delas é exatamente o mito do dilúvio, tá? Que na verdade, por conta das grandes inundações que tinha a partir do rio Tigre e Eufrates, né? A própria Bíblia faz alusão a um dilúvio. Mas o que é um dilúvio? O dilúvio uma grande inundação. Então por isso existe, tá? Os sumérios e acadianos, né, vieram do Planalto do Irã, né, e se fixaram na Caldeia, né, aperfeiçoaram técnicas de irrigação, agricultura, arte, comércio na antiguidade, principalmente uma escrita chamada escrita cuneiforme. Escrita cuneiforme, ela surgiu há 3000 anos aí, antes de Cristo, tá? Também teve a Revolução Urbana. Por quê? Porque o rio ele fez com que, na verdade, otimizasse a parte de desenvolvimento do comércio entre essas cidades. E as cidades-estados principais são Ur e Uruk, Nippur e Nagash, né? O chefe, que era chefe militar, chefe de estado e também era o chefe religioso, chamava-se Patesi, né? Ele era o grande administrador, tá? Na verdade, por volta de 2350 a.C., os núcleos sumérios foram formando seus impérios, chamado o Império Arcádio, ou Império Arcadiano, tá? Por volta de 1900 a.C., surgiu um novo povo, né, que são os amoritas ou babilônicos, né? Esses vão ficar muito conhecidos pela história por conta exatamente do rei Hammurabi, que na verdade vai criar as leis, os primeiros códigos de lei, chamado Lei do Talião, que é
olho por olho, dente por dente. Essas leis fizeram com que, na verdade, os povos se estabelecessem e começassem a ter leis para viver e conviver de alguma forma. Com a morte do rei, houve outras migrações, tá? Os assírios e os caldeses, por volta de 1300 de Cristo, né? No próprio Planalto ali de Assur, no Império Assírio, tiveram o primeiro exército organizado da história, cavalaria, né? É, e na verdade se tornaram o grande império aí da antiguidade também. Os caldeus foram derrotados pelos assírios no segundo império babilônico, né, com o rei Nabucodonosor. Uma das coisas bacanas da gente pensar aí no rei Nabucodonosor foi exatamente os jardins suspensos da Babilônia, né, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a Torre de Babel, que na verdade é onde o rei tenta de alguma forma chegar ao céu com sua estrutura, um empreendimento aí que chegaria até o céu, mas acaba não dando certo e cai porque na verdade é muito alto e não dá muito certo, tá? A Mesopotâmia e também o Egito, ele é formado numa estreita faixa de terra desértica com formato de lua crescente, por isso que é chamado de crescente fértil, tá? No meio de uma faixa desértica, e por isso, na verdade, ganha esse nome de crescente fértil, tá? A vida social e econômica é dividida entre nobres, guerreiros, sacerdotes e funcionários que ocupavam posições privilegiadas, né? Na base social estavam os escravos e camponeses. Nas cidades, artesãos faziam vasilhas de argila, vidro, pedra e madeira. Na ciência, né, estudavam os corpos celestes, invenção do astrolábio, astronomia, astrologia, né? O calendário, eles tinham um calendário lunar, que era de 7 dias, e 12 meses contribuição para eles. Os zigurates, né, que na verdade eram os templos que ficavam em cima das igrejas, e a religião, os deuses eram antropomórficos, de formatos masculinos e femininos, tá? Acreditavam na vida após morte, mas a ideia de ser um estágio diminuído da própria vida, tá? Então, na Mesopotâmia, nós tivemos os povos sumérios, acadianos, amoritas, assírios e caldeus. Os líderes eram Patesi, nos sumérios, depois os acádios com o rei Sagão, que também tem uma história muito parecida com a história de Moisés, foi achado por princesas mesopotâmicas e foi criado, depois por elas, dando origem aí se tornando rei de toda a Mesopotâmia, os amoritas com o rei Hammurabi, os assírios e depois os caldeus com o rei Nabucodonosor. As cidades principais dos sumérios eram Ur, Uruk, Nippon e Nagash, né? O Sargão a mesma coisa. Com Hammurabi, a Babilônia. Com os assírios, Assur e Nínive. E com Nabucodonosor, a própria Babilônia, né? Principais características dos sumérios: a escrita cuneiforme e os templos, que eram os zigurates. Com o rei Sargão, a unificação de toda a Mesopotâmia. Com Hammurabi, o Código de Hammurabi. Com os assírios, a violência. E com a Babilônia, conquistas territoriais e as construções, como o próprio Jardim Suspenso da Babilônia, que eu já falei para vocês. Quanto ao Egito, né, tem um historiador grego chamado Heródoto que diz assim que o Egito é a dádiva do Nilo. Né? Por que o Egito é a dádiva do Nilo? Porque, na verdade, seria impossível constituir Egito sem ter a própria surgimento dos rios, né? Porque o Nilo ele propiciou isso. Os egípcios foram exímios criadores. Eles criaram canais de irrigação, fazendo com que se expandisse as terras férteis, né? Então, as margens do Nilo eram localizadas ao norte da África, um território completamente deserto, né? A economia agrícola irrigada,
né? Então a irrigação foi desenvolvida por eles. Regime de cheias, né? Eles tinham uma espécie de nilômetro, que era uma vara comprida que eles mediam a profundidade do rio, sabendo quando estava próximo para poder fazer as plantações ou não. Com isso, eles tinham nas cheias a fertilização da terra por um fertilizante natural chamado humus, que era a base de folhas de terras e fezes de animais. Então aproveitaram que eram casais, cultivavam trigo, cevada, linho, papiro, legumes e frutas, né? Animais também eram carneiros, bois, aves e porcos, tá? Na hierarquia social eu tinha o faraó, que na verdade o faraó era o deus rei, né? Que era diferente do Patesi. O Patesi ele era um chefe militar, ele era as três coisas em uma coisa só. No Egito as pessoas não desafiavam o faraó, porque na verdade o faraó ele era as duas coisas, né? Ele era o deus e ele também era o deus rei. Depois tinham sacerdotes, escribas e funcionários públicos, artesãos, comerciantes, soldados, camponeses e, por fim, escravos, no fim da base da pirâmide social, tá? Dentro da estrutura deles, eles eram a terra dos deuses, né? Eram politeístas. Os deuses tinham a forma a antropozoformia, que eram deuses híbridos, eram animais e homens, ou animais com cabeças, cabeças de animais e corpos de homens, né? Atribuíam aos deuses a força da natureza, o sol, a terra e o próprio rio Nilo, né? Eram associados a acontecimentos da vida diária. A morte era um fenômeno natural. O deus Atom era o deus único, tá? E Amenófis IV tentou implementar o culto único para diminuir a autoridades dos sacerdotes de Akhenaton, tá? Os dois reinos, né? Três impérios. Os Nomos, pequena aldeia independente monarca, e por volta de 3200 a.C., ocorreu a unificação do Egito com o rei Sargão, né? O faraó era senhor de todas as terras, filho de Ra, filho do Sol, detinha a administração, os tribunais de justiça, chefiava os templos, liderava os exércitos e intervinha no comércio, nas minas e nos celeiros. Às margens do rio Nilo, né? No período da política antiga, o império da capital Mênfis caracterizou as grandes obras de irrigação, né? Por volta do Médio, a capital Tebas, novo império resultou na unificação dos egípcios contra os Ixos, né? Escravizando os persas, os hebreus, né? A Núbia, a Palestina, a Etiópia, Síria e Fenícia. O século VII foi invadido pelos assírios, né, pelos persas em 525 a.C., pelos persas 332, pela Macedônia em 30 a.C. e depois pelos romanos. Tá? A chave da escrita egípcia era a pedra de Roseta, que foi achada há alguns anos, né, por volta de 1950 mais ou menos foi achada, tá? A escrita hieroglifa é uma escrita sagrada, tá? Hierárquica é uma escrita administrativa e demótica era uma escrita mais popular, tá? Então, sobre o Egito, principalmente é bom ficar frisado que na verdade eles acreditavam em vida após morte e uma das principais características dele é exatamente a mumificação. Eles acreditavam que o peso do seu coração deveria ser o peso de uma pena para que ele fosse salvo, né? Mas o que é bom a gente frisar é exatamente essa coisa do hibridismo dos deuses gregos, dos deuses egípcios, né? E espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estarei esclarecendo nas próximas aulas.